Você já acordou sentindo que Deus está distante? Existe um segredo que poucos descobrem, mas que transforma completamente sua vida espiritual. Hoje você vai aprender a habitar na presença de Deus todos os dias, não como visitante, mas como quem mora na casa do Pai. Amados, quantas manhãs você acorda sentindo um vazio no peito, como se algo essencial estivesse faltando? Quantas noites você deita sua cabeça no travesseiro com a sensação de que o dia passou e Deus ficou distante? Há um segredo precioso que poucos descobrem, mas que transforma completamente a jornada de fé. Hoje quero compartilhar com vocês uma verdade que mudará para sempre a forma como você experimenta a presença do Altíssimo. Não estou falando de momentos esporádicos de oração ou de visitas ocasionais à casa do Senhor. Estou falando de uma comunhão constante, de um habitar contínuo na presença divina que encharca cada instante da sua existência. O grande Charles Spurgeon, aquele que foi chamado de príncipe da pregação, costumava dizer que o cristão deve viver como se estivesse sempre diante do trono de Deus. E tinha razão. Spurgeon não pregava teorias vazias. Ele vivia o que ensinava. Sua vida era um testemunho vivo de alguém que respirava a presença do Senhor em cada decisão, em cada palavra, em cada pensamento. Mas como chegamos a esse lugar? Como saímos da aridez espiritual e entramos nesse rio de águas vivas que nunca seca? A resposta está mais próxima do que você imagina. Está nas Escrituras Sagradas, está na vida daqueles que nos antecederam na fé, está disponível para você hoje, neste exato momento. O salmista Davi nos dá uma pista valiosa quando escreve no Salmo 24, versos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Percebam a profundidade destas palavras. Davi não está falando de perfeição humana. Ele está falando de integridade, de uma vida que busca constantemente a santidade. A presença de Deus não é alcançada por esforço próprio ou por méritos humanos. Nenhum de nós é digno por si mesmo de estar diante do Santo dos Santos. Foi o sangue precioso de Jesus Cristo que rasgou o véu e nos deu acesso ao Pai. Mas há uma diferença entre ter acesso e habitar. Há uma diferença entre visitar e morar. Quando você visita uma casa, você passa algumas horas ali e depois vai embora. Mas quando você mora em uma casa, ela se torna parte de você. Você conhece cada cômodo, cada detalhe. Você se sente confortável ali. É assim que Deus quer que você viva em sua presença. Não como um visitante ocasional, mas como alguém que habita, que permanece, que faz morada. Em João 15, o Senhor Jesus nos ensina sobre permanecer nele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Esta palavra permanecer é fundamental. Ela significa ficar, continuar, habitar, morar. Muitos de nós queremos os frutos sem o permanecer. Queremos as bênçãos sem a comunhão. Queremos que Deus nos visite em momentos de crise, mas não reservamos tempo para estar com Ele nos dias comuns. E então nos perguntamos por que nossa vida espiritual parece tão seca, tão sem vida, tão distante daquilo que lemos nas Escrituras sobre os homens e mulheres de Deus. A verdade é que habitar na presença de Deus exige de nós uma decisão diária. Não é algo que acontece automaticamente. É uma escolha que fazemos quando abrimos os olhos pela manhã. É dizer ao nosso coração: hoje eu escolho viver consciente de que Deus está comigo, de que Ele me vê, de que posso conversar com Ele a qualquer momento. Spurgeon dizia que oração não é apenas ajoelhar-se em momentos específicos, mas é uma atitude do coração que mantemos ao longo do dia. É viver em constante comunhão com o Pai. É como respirar espiritualmente. Você não precisa se lembrar de respirar, acontece naturalmente. Da mesma forma, quando habita na presença de Deus, a oração se torna natural, espontânea, constante. Pense na vida de Enoque. As Escrituras dizem em Gênesis 5, verso 22, que Enoque andou com Deus. Que declaração maravilhosa! Não diz que Enoque visitou Deus ocasionalmente. Não diz que ele orava apenas nos sábados. Diz que ele andou com Deus. Era uma caminhada diária, constante, íntima.
E qual foi o resultado dessa comunhão profunda? Hebreus 11, verso 5, nos conta que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara. Antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Que testemunho poderoso! Agradar a Deus não vem de grandes feitos religiosos, mas de andar com Ele, de habitar em sua presença. Se você sente que sua vida espiritual está longe desse ideal, não desanime. O convite de Deus continua de pé para você hoje. Ele não mudou. Ele ainda deseja comunhão íntima com seus filhos. Ele ainda espera que você se aproxime dele. Tiago 4, verso 8, nos garante: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amados, se você deseja realmente aprofundar sua intimidade com o Senhor, não deixe de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Este material foi preparado com muito cuidado para ajudar você a estabelecer hábitos espirituais que transformarão sua caminhada de fé. E se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que possa fortalecer sua vida espiritual. Estamos aqui para caminhar juntos nessa jornada de fé. Mas o que significa, de maneira prática, habitar na presença de Deus todos os dias? Como transformamos esse desejo do coração em realidade tangível? Estas perguntas ecoam na alma de muitos filhos de Deus que anseiam por algo mais profundo do que uma religiosidade superficial. A primeira chave está em compreender que a presença de Deus não é um lugar físico ao qual você vai, mas uma consciência espiritual que você desenvolve. É despertar para a realidade de que Ele já está com você. Você não precisa buscá-lo como se Ele estivesse distante. Ele está mais perto de você do que sua própria respiração. O apóstolo Paulo revelou esta verdade maravilhosa aos atenienses. Em Atos 17, verso 27 e 28, ele declara que Deus não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Pense nisso por um momento. Você existe em Deus. Cada batida do seu coração acontece dentro da presença divina. Cada pensamento que atravessa sua mente ocorre diante dos olhos do Eterno. O problema não é que Deus esteja ausente. O problema é que vivemos distraídos, ocupados demais, absorvidos pelas preocupações e pelos afazeres do dia a dia. Nossa mente está tão cheia de ruídos que não conseguimos perceber a voz suave do Espírito Santo que nos acompanha a cada instante. Imagine que você está em uma sala com alguém que ama profundamente, mas está tão concentrado no seu telefone que nem percebe a presença dessa pessoa. Ela está ali, ao seu lado, mas você não interage, não conversa, não compartilha o momento. É assim que muitas vezes tratamos a presença de Deus em nossa vida. Para habitar na presença do Senhor, você precisa cultivar a disciplina da atenção espiritual. Precisa treinar seu coração para voltar-se constantemente para Ele. No meio de uma conversa, você pode lembrar que Deus está ouvindo. Durante o trabalho, você pode reconhecer que Ele observa suas ações. Na alegria, você pode agradecer a Ele. Na dor, você pode buscar consolo nele. O rei Davi entendia isso profundamente. No Salmo 16, verso 8, ele confessa: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque está à minha direita, nunca vacilarei. Davi não esperava situações de crise para se lembrar de Deus. Ele mantinha o Senhor continuamente diante de si. Esta era a fonte de sua força, de sua coragem, de sua estabilidade emocional e espiritual. Você pode praticar isso hoje mesmo. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de se levantar da cama, reconheça a presença de Deus. Diga a Ele: Senhor, obrigado por mais um dia. Sei que estás comigo. Quero viver este dia consciente da Tua presença. Durante o café da manhã, agradeça pelo alimento. No trânsito, converse com Ele sobre o dia que se inicia. Não precisa ser com palavras rebuscadas ou linguagem religiosa elaborada. Deus não se impressiona com eloquência. Ele se alegra com corações sinceros. Fale com Ele como você falaria com alguém que ama, com naturalidade, com verdade, com transparência. Conte a Ele suas preocupações, suas alegrias, suas dúvidas, seus sonhos.
Outra chave fundamental para habitar na presença de Deus é a meditação nas Escrituras Sagradas. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou de regras morais. É a palavra viva de Deus. É através dela que Ele fala conosco, que nos ensina, que nos corrige, que nos consola, que nos guia. Josué 1, verso 8 nos instrui: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar na palavra não é simplesmente ler versículos rapidamente. É ruminar, é refletir profundamente, é permitir que a verdade divina penetre em seu coração e transforme sua maneira de pensar e viver. Quando você medita nas Escrituras, está abrindo seu coração para ouvir a voz de Deus. Está permitindo que Ele fale com você através das páginas sagradas. E quanto mais você conhece sua palavra, mais sensível você se torna à sua voz em todas as áreas da sua vida. Há também a questão da obediência. Muitas pessoas querem sentir a presença de Deus, mas não querem obedecer à sua vontade. Querem intimidade sem submissão, mas isso não funciona. Jesus foi claro em João 14, verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. A presença manifesta de Deus em sua vida está conectada à sua disposição de obedecer aos seus mandamentos. Não por legalismo, não para ganhar o amor de Deus, pois esse já foi conquistado na cruz, mas porque a obediência é o fruto natural do amor verdadeiro. Quando você ama alguém, você naturalmente deseja agradá-lo, fazer o que é importante para ele. Pense em todas as áreas da sua vida onde você sabe que precisa ajustar sua conduta à vontade de Deus. Aquelas palavras que você não deveria dizer, aqueles lugares onde você não deveria ir, aquelas atitudes que você precisa mudar. Cada passo de obediência é um passo em direção a uma comunhão mais profunda com o Pai. A santidade não é uma opção para quem deseja viver na presença de Deus. É um requisito, mas não se assuste com essa palavra. Santidade não significa perfeição impecável, significa separação, significa viver uma vida diferente do padrão do mundo, significa permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, transformando seu caráter à imagem de Cristo. Hebreus 12, verso 14, nos adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebam que não é uma sugestão, é uma necessidade espiritual. A santificação é o processo contínuo pelo qual Deus nos molda, nos refina, nos purifica. E esse processo acontece justamente quando habitamos em sua presença. É na presença de Deus que nossos pecados são expostos. Não para nos envergonhar, mas para nos libertar. É como quando você acende a luz em um quarto escuro e vê a poeira que antes estava invisível. A luz não criou a poeira, apenas a revelou. Da mesma forma, a presença santa de Deus revela aquilo que precisa ser limpo em nós. E aqui está uma verdade preciosa que precisa alcançar seu coração hoje. Quando Deus revela uma área que precisa ser transformada, Ele não o faz para condená-lo. Ele o faz porque o ama e quer libertá-lo das coisas que o aprisionam. Romanos 8, verso 1 declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode se aproximar de Deus com confiança, mesmo com todas as suas falhas e imperfeições. Não espere estar perfeito para buscar sua presença. É justamente na presença dele que você encontrará a força e a graça para vencer aquilo que o aflige. É ali que você será transformado. É ali que você experimentará o poder restaurador do amor divino. Mas habitar na presença de Deus também exige que você aprenda a silenciar. Vivemos em uma geração barulhenta, onde o silêncio incomoda, onde sempre precisamos estar ouvindo algo, fazendo algo, consumindo algum conteúdo. E nesse turbilhão de ruídos, perdemos a capacidade de ouvir a voz mansa e delicada do Espírito Santo. O profeta Elias aprendeu essa lição de forma marcante. Em 1 Reis 19, verso 11 a 12, Deus não estava no vento forte, não estava no terremoto, não estava no fogo, mas depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. E quando Elias a ouviu, cobriu seu rosto e saiu da caverna.
Deus não precisa gritar para falar conosco. Ele fala no silêncio, na quietude, naqueles momentos em que paramos e simplesmente estamos em sua presença. Reserve momentos de silêncio em sua rotina. Desligue o celular, desligue a televisão. Afaste-se das distrações. Apenas fique ali, na presença de Deus. No começo, pode parecer difícil. Sua mente vai querer vagar, vai lembrar de 1000 coisas que você precisa fazer, mas persista. Com o tempo, você descobrirá que esses momentos de silêncio se tornarão os mais preciosos do seu dia. É no silêncio que você ouve o que Deus quer falar especificamente para você. É no silêncio que você percebe sua direção. É no silêncio que seu espírito é renovado e fortalecido. O Salmo 46, verso 10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há uma revelação que só vem no aquietar-se. Outra dimensão importante do habitar na presença de Deus é o louvor e a adoração. Não estou falando necessariamente de cantar em voz alta, embora isso seja maravilhoso. Estou falando de uma atitude de adoração que permeia sua vida. É reconhecer a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. O Salmo 100, verso 4 nos ensina: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. O louvor é uma porta de entrada para a presença manifesta de Deus. Quando você louva, você está declarando quem Ele é. Você está elevando seu coração acima das circunstâncias e fixando seus olhos no eterno. Aprenda a louvar a Deus não apenas nos momentos de alegria, mas também nas dificuldades. Isso pode parecer contraditório, mas há um poder tremendo no louvor que brota do meio da adversidade. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É escolher confiar em Deus, apesar do que você está enfrentando. Paulo e Silas nos deram um exemplo poderoso disso. Em Atos 16, verso 25, mesmo presos, feridos com os pés no tronco, lá pela meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. E o que aconteceu? Deus enviou um terremoto que abriu as portas da prisão. Seu louvor no meio da dor pode ser a chave que abre as prisões em sua vida. Habitar na presença de Deus também significa carregar sua presença para onde quer que você vá. Você não deixa Deus na igreja no domingo. Você não deixa Deus em seu quarto de oração. Você leva sua presença para o trabalho, para a escola, para o supermercado, para todos os lugares onde seus pés pisam. Quando você vive consciente da presença de Deus, você se torna um portador dessa presença. As pessoas ao seu redor podem não entender o que há de diferente em você, mas elas sentirão algo. Elas perceberão uma paz que não vem deste mundo. Elas verão uma alegria que não depende de circunstâncias. Elas testemunharão um amor que transcende o comum. Isso não significa que você será perfeito ou que nunca cometerá erros. Significa que há algo de divino operando em você e através de você. Significa que você se tornou um vaso pelo qual o amor e a luz de Deus podem fluir para alcançar outras vidas. Existe uma batalha constante pela sua atenção espiritual. O inimigo de nossas almas sabe que se ele conseguir nos manter distraídos, ocupados e afastados da presença de Deus, ele terá vencido sem precisar sequer nos atacar diretamente. A distração é uma das armas mais eficazes do adversário nos dias de hoje. Marta aprendeu essa lição de forma gentil, mas direta, quando Jesus visitou sua casa. Enquanto ela se afadigava com muitos serviços, sua irmã Maria escolheu sentar-se aos pés do Mestre. Em Lucas 10, verso 42, Jesus disse a Marta: "Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada." Quantas vezes nos parecemos com Marta, correndo de um lado para o outro, preocupados com tantas coisas, até mesmo com coisas boas, coisas relacionadas ao serviço a Deus. Mas perdemos o essencial. Perdemos o momento de simplesmente estar aos pés de Jesus, ouvindo sua voz, desfrutando de sua presença. O serviço é importante, mas nunca deve substituir a comunhão. Você precisa proteger seus momentos com Deus. Precisa estabelecer prioridades. Se você não agendar tempo para estar na presença do Senhor, a vida vai preencher cada minuto do seu dia com outras coisas. Todas elas parecerão urgentes e importantes,
Mas ao final do dia, você perceberá que o mais importante ficou de fora. Jesus mesmo nos deu o exemplo. Marcos 1, verso 35, nos conta que de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se o próprio Filho de Deus, que era um com o Pai, precisava separar tempo para orar, quanto mais nós. Se Jesus buscava lugares solitários para a comunhão com o Pai, quanto mais devemos fazer o mesmo. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de presença. Você pode passar horas em rituais religiosos sem realmente encontrar-se com Deus, ou pode ter momentos breves, mas intensos e verdadeiros de comunhão que transformam completamente seu dia. Deus não está medindo o relógio. Ele está observando seu coração. Há também algo muito importante que precisamos entender. Habitar na presença de Deus não significa ausência de lutas ou dificuldades. Significa enfrentar essas lutas com a consciência de que você não está sozinho. Significa que no meio da tempestade você sabe que o mestre da tempestade está ao seu lado. O Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Davi declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Percebam que Davi não disse que não passaria pelo vale. Ele disse que não temeria porque Deus estava com ele. A presença de Deus não nos livra de todas as adversidades, mas nos sustenta através delas. Quando você aprende a habitar na presença do Senhor, as crises da vida não têm mais o poder de destruí-lo emocionalmente. Você continua sentindo a dor, continua enfrentando os desafios, mas há uma âncora que segura sua alma. Há uma rocha firme sob seus pés. Há uma paz que excede todo o entendimento, guardando seu coração e sua mente. Filipenses 4, versos 6 e 7 nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. É saber que Ele está no controle mesmo quando tudo parece fora de controle. É confiar em sua bondade, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. É descansar em seus braços, mesmo quando a tempestade ainda não passou. Habitar na presença de Deus também transforma nossa perspectiva sobre o tempo. Deixamos de viver apenas para o aqui e agora, e começamos a viver com a eternidade em mente. Nossas escolhas são influenciadas não apenas pelo que é conveniente hoje, mas pelo que tem valor eterno. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4, verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quando você vive consciente da presença de Deus, você enxerga além do visível. Você entende que há uma realidade espiritual muito mais real e duradoura do que tudo que seus olhos físicos podem ver. Isso muda completamente suas prioridades. Você deixa de acumular apenas tesouros terrestres e passa a investir no que tem valor eterno. Relacionamentos tornam-se mais importantes do que posses. Caráter torna-se mais valioso do que reputação. Servir torna-se mais gratificante do que ser servido. E há ainda outra dimensão preciosa do habitar na presença de Deus. É o privilégio de interceder. Quando você vive em comunhão íntima com o Pai, você começa a carregar no coração aquilo que está no coração dele. Você começa a orar pelas coisas que ele deseja, pelas pessoas que ele ama, pelas situações que precisam de sua intervenção. A intercessão não é apenas uma prática religiosa, é uma participação no ministério sacerdotal de Cristo. É colocar-se na brecha entre Deus e aqueles que precisam dele. É permitir que o amor de Deus flua através de você em forma de oração por outros. 1 Timóteo 2, verso 1, nos exorta a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quando você habita na presença de Deus, suas orações ganham uma nova profundidade. Você não apenas apresenta listas de pedidos, você se conecta com o coração do Pai. Você chora o que o faz chorar. Você se alegra com o que o faz alegrar. Você deseja o que ele deseja. E suas orações começam a alinhar-se
com sua vontade perfeita. Amados, chegamos ao final desta mensagem, mas o convite permanece vivo em seu coração. Habitar na presença de Deus todos os dias não é um privilégio reservado para poucos escolhidos. É uma promessa disponível para cada filho de Deus que deseja viver em comunhão íntima com o Pai. Hoje você pode começar essa jornada transformadora. Escolha estar consciente da presença dele a cada momento. Fale com ele durante o dia. Medite em sua palavra. Adore seu nome e verá como sua vida será encharcada da presença divina. Agradeço profundamente por você ter assistido até aqui. Se esta mensagem abençoou seu coração, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que fortalecerão sua fé. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e comente aqui embaixo o que Deus falou com você hoje. E não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Continue assistindo os próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Deus abençoe sua vida ricamente.